Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Os pobres de espírito. Lição de número 11. Instruções dos espíritos. Orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhe retira, o acusam de injustiça. Irrisão e cegueiro. Pois, então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Todos o que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é tu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho.
Concordarás em dar-lhes uma esmola, mas em lhes apertar a mão nunca, pois que dirás eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudos filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não o pedirás um dia a esse mesmo, a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparece quando se extingue o corpo? Envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento do outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora, se te enterras no teu orgulho. Quanto então de lamentos, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos. Talvez estivéssemos abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, junto no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és, o quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso, sereno, o teu olhar. Ele dá alimentos aos passarinhos. Tem-lhe confiança
Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sobre essas virtudes recamadas. Quantos soluços são abafados pelos sons das orquestras rumorosas. Preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida, a aguardar a punição no outro. Todos vós, que dos homens sofreis injustiças, sede indulgente para com as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isento de culpas. É isso, caridade. Mas é igualmente humildade. Se sofreres pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vos compensar? Suporta com coragem as humilhações dos homens, é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouviram? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegareis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-te-ias blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesses perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para reconhecer os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros alheado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias.
Despertais, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre, formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele vos vem trazer, que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais depósito, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da tua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire Constantina, 1863. Lição 12. Homens, que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho és a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Lei que tendes repelido o falseado em sua interpretação. Porque a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos, do que o que toca o coração. Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito da obscuridade? Apresente-se
em qualquer parte um rico, debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se digna todos de saudá-lo com ar de proteção, quando a consideração dispensadas aos outros se mede pelo ouro que possui ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em si corrigirem de seus defeitos. Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral justificasse o vício dourado, tanto quanto o vício de andrógenos, tanto quanto o vício em andrógenos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas que fizestes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão. Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os divertir. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou aos seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Argel, Marmande, 1862. Missão do homem inteligente na Terra. Lição 13. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades de inteligência neste planeta.
Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver em torno de vós as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear a terra? Não tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Seu-a, não duvideis, atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos os tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeus, 1862. Correção, Instruções dos Espíritos, o Orgulho e a Humildade 11. Que a paz do Senhor seja convosco, para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Outrora a terra, aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, bendito seja Ele pela graça que nos concede, bendito seja Ele pela graça que nos concede, há de poder nos auxiliar o vosso amor e ajude a tomar compreensível a minha palavra, ajude a tomar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pôr ao alcance de todos. Que vos achais em prova e buscais encarnados que a vontade vos achais em prova e buscais a luz. Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Entre vós, a humildade é virtude muito esquecida entre vós, e dela se vos tem dado. Pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Podeis ser caridosos com o vosso próximo. Sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso sentimento nivela aos homens, não, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, todos são irmãos que se devem auxiliar mutuamente, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, apenas vos adornais de vestuário para ocultar as deformidades do vosso vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos da sua humildade daquele que tão grande fez, colocando a sua humildade todos os profetas,
colocando-o acima de todos os profetas da humildade. Orgulho é o terrível adversário dos céus aos mais pobres. Se o Cristo prometeu os grandes da terra aos mais pobres, títulos e as riquezas os grandes da terra imaginam deferidas aos seus méritos e se consideram de essência deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura e as riquezas lhe são deferidas, julgam pelos títulos e as riquezas lhe são deferidas, pelo que o acusam de injustiça. Deus os retira, o acusam de injustiça. Então, Deus vos distingue pelos corpos. Então, o envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico de homens. Terá o Criador e os faz é grande de homens. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras dourados tetos sobre a palha milhares de irmãos ignoras que valem sobre a palha milhares de irmãos igual o infeliz que passa fome. Não é teu igual o infeliz que passa fome. Ao ouvires isso, concordarás em dar uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão de sangue nobre, pois que dirás igual a este miserável coberto de andrajos, igual a este miserável coberto de andrajos. Se fôssemos iguais, porque eu teria Deus colocado tão baixo e tão alto, porque eu teria Deus colocado tão baixo e tão alto, assemelham, mas que as vossas vestes não se assemelhará entre vós. A nobreza do sangue dirá entre vós. A química. A nobreza do sangue, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão senhor diferença descobriu entre o senhorio de um grão senhorio de um plebeu, entre o senhor já não tenha sido miserável e desgraçado como ele, já não tenha sido miserável e desgraçado como ele, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas, não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas, não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, pouco na realidade das coisas deste mundo, afinal, o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, preservarão nenhum seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora, que ela te poderá ferir amanhã, teu orgulho, a qualquer hora. Quanto então te lamentas, pois bem digno de compaixão, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão, antes de serdes nobres e poderosos, que erais antes estivesseis nobres e poderosos dos vossos criados, estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer-se abaixem no momento em que Deus pode elevar-se abaixem na balança divina, que mais as elevar todos os homens, na balança divina são iguais aos olhos de Deus. Só as virtudes uma essência aos olhos de Deus e formados da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos e os vossos em nada os modificam, eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos, nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Que tem seus títulos de nobreza, pobre que tem seus títulos de nobreza, sofrem, pobre criatura, és mãe, e tu vais, sofrem, curvada ao peso da tua cruz, fome, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos, quão nobremente espera e ora, e quão grande aos meus olhos, ainda não é deste mundo, espera e ora, aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus pobre criança lançada ao trabalho, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, que esses tristes pensamentos. Porque choras esses tristes pensamentos, piedoso e sereno, o teu olhar dirige a Deus, piedoso e sereno, tem-lhe confiança, ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não te abandonará do mundo, o ruído das festas, coração, também desejarás adornar de flores o coração, também desejarás adornar de flores os teus cabelos, dizes de para com os venturosos da terra, como essas mulheres, dizes de para com despreocupadas como essas mulheres, também poderia ser despreocupadas e risonhas, também poderia ser rica, se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam são abafados pelos recamados, a orquestra rumorosa são abafados pelos sons a orquestra rumorosa, preferirias conserva-te pura os olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o teu seio volte, se não queres que o teu anjo guardião para os brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, as brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, onde ficarias perdido
perdida para aguardar a punição no outro. Onde ficarias todos vós que dos homens sofreis injustiças, todos vós que dos homens sofreis injustiças, as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de ponderando que também vós não vos achais isentos de humildade. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Abaixai a cabeça se sofreis pelas calúnias que vos importam as calúnias sobre essa prova. Se é pura vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar. Se é pura vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar. Dos homens é suportar com coragem as humilhações dos homens é ser poderoso. Reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Que o Cristo volte segunda vez a terra para ensinar aos homens as tuas leis. A terra para ensinar aos homens as tuas leis. Expulsar do templo os vendedores que terá que de novo a tua casa, casa que é unicamente de oração a tua casa que é unicamente de oração. Se não renegaríeis como outrora, caso Deus vos concederíeis como outrora, caso Deus blasfemador, porque abateriam o chamar dos modernos fariseus, porque abateriam possível que os modernos fariseus perlustrar novamente o caminho que o fizesseis perlustrar novamente o caminho ao monte Sinaí para receber os mandamentos de Deus, ao monte Sinaí para receber os mandamentos de Deus, abandonou de Israel, entregue a si homens e mulheres deram o Deus verdadeiro que possuíam, homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam, para que se construíssem homens civilizados, os imitais. Vós outros, o Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, concorrendo para isso com as vossas paixões, concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, outro segundo aliado dos interesses do mundo, segundo o Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta a seus gostos, meus irmãos, meus amigos. Despertai, meus irmãos, e meus vossos corações, que a voz dos sede generosos e caridosos corações, sem ostentação, sede generosos e caridosos com humildade, sem ostentação, que cada um proceda pouco a pouco a demolição dos altares, cada um proceda pouco a pouco a demolição dos altares, que todos ergueram verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade, a duvidar da bondade de Deus. Quando dela vos a duvidar da bondade de Deus, vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Mais retumbante da sua ver uma manifestação celeste já vos encontre formando uma grande família celeste já vos corações formando uma grande família. Sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos sejam dignos de ouvir a palavra divina que deparem em seu caminho as palmas que aí tem se deparem em seu caminho as palmas que aí tem mais depois volvendo ao bem, então a caridade se tornará o paraíso terrestre. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. A voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, tão pobre de bons sentimentos, mas então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Voltai para Deus, não vosso Pai, e todos nós voltai para Deus, contribuindo para o cumprimento da sua vontade, atuaremos para o cumprimento da sua vontade, agradecendo-lhe a inesgotável bondade, glorificando, agradecendo-lhe a inesgotável bondade, glorificando. Assim por seja. Todos os séculos dos séculos, Constantina, assim 1863, Constantina, 1863, das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as calamidades que vós mesmos desprezastes sobre as vossas divina moral do Cristo, desprezastes a santa e divina moral do Cristo, da iniquidade haja transbordado de todos os lados, da iniquidade haja transbordado de todos os lados, a quem culpar, generaliza-se incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros, que incessantemente não procurais esmagar-vos uns aos outros, a benevolência, não podeis ser felizes, como pode a benevolência com orgulho, como pode a benevolência a fonte de todos os vossos males. Orgulho, aplicai-vos de todos os vossos males, destruí-lo, aplicai-vos, perpetuar as funestas consequências, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas para isso, mas infalível, tomar-vos oferece para invariável, mas infalível proceder a lei do Cristo, para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo,
lei que tendes repelido ou falseado em porque é vez de terem maior estima o que brilha encanta os olhos, porque é vez de terem maior estima o que brilha encanta os olhos, fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, na opulência objeto das vossas verdadeiro na obscuridade, que desdenhais verdadeiro mérito na obscuridade, debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, de todas as atenções são para ele, portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto o homem de bem de saudá-lo com trabalho, mal se digna quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro, consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro, podem lhes ter se corrigirem de seus defeitos, podem lhes ter se corrigirem de seus defeitos, se a opinião geral fustigar-se o inverso, se a opinião geral fustigar-se o vício dourado, orgulho se mostra indulgente para com tudo o que lhes orgulho se mostra indulgente para com tudo o que lisonjeis. Século de cupidez e de dinheiro, deixastes que as necessidades materiais, mas porque deixastes sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão, porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão, desse fato sofre hoje a sociedade, estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral, de coisas é sempre sinal certo de decadência moral, quando o orgulho chega ao extremo, Deus nunca deixa de castigar os soberbos, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos, é para lhes dar tempo à reflexão e a que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se esperem orgulho para os adversos que de quando em quando lhes desperem de se humilharem, eles se revoltam. Mas, em lugar de se humilharem, Deus os abate completamente, tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto, tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto o egoísmo corrompeu todas as raça humana, toma novamente coragem, apesar de tudo. Toma novamente coragem, apesar de tudo. Deus te envia poderoso remédio para os teus males, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, tua miséria inesperado socorro. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres da experiência. Eles te dirão com as grandezas da vossa passageira existência e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a parte da eternidade. Aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos é aquele que haja sido aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado aquele que mais amou os poderosos será também o mais amado da sua autoridade. Poderosos da terra reduzidos a obedecer ao seu serviço, ver-se-ão finalmente a obedecer ao seu caridade, irmãs finalmente ao mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante, são os meios mais eficazes de se obter graça de Argel, Marmande Eterno 860 de Argel, Marmande 260 do homem inteligente na terra 2 correção, não do homem inteligente na terra 13, porquanto esse saber tem limites muito estreitos, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que a inteligência neste planeta sejais direito tem inteligência neste planeta, nem direito tendes de envaidecer-vos, fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer utilizeis para o bem de todos, é uma missão que quer utilizeis para o bem de todos, é uma missão que podeis desenvolver por vossa instrumentos as inteligências retardatárias e conduzi-las a inteligências a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar, não está a indicar a que utilização deve prestar, seu ajudante não mostra este último que lhe entrega a seu ajudante não mostra este último que lhe diria cavar se esse ajudante, em vez de trabalhar, ergue-se a enxada para ferir o seu patrão, trabalhar, diria-se a enxada para ferir o seu patrão. Diria-se que é horrível não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua providência entre seus irmãos, destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos, não levanta ele para rociar o terreno, tem ele direito ao salário prometido terreno, não merece ele direito ao salário prometido, expulso do jardim, não merece, ao contrário, não duvideis e atravessará a existência miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daqueles de humilhações, até que se curve diante da rica de méritos para o futuro, mas sob a rica de méritos para empregada, mas sob a condição de ser bem empregada, se servissem de conformidade com a vontade de Deus, se servissem de conformidade com a vontade de Deus, a tarefa de fazer que a humanidade avance, a tarefa de fazer que a humanidade avance, infelizmente são muitos a tomam instrumento de orgulho e de perdição da inteligência como de todas as suas outras faculdades, como de todas
todas as suas outras faculdades advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu, que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu, Ferdinando 1862, Bordeaux, 1862. De Deus, deixar que sigam seu curso. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão até ao ponto de julgar que, não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! E certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus, dar-se-á, porém, conheçais esse curso. Sabeis até onde tem elas de ir e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, e a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação.
Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim, também como a prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho, da parte do homem, em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como instrumento para fá-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas, todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, L. 863, 2 correção. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura. 28. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a se alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça, que lhe é concedida, pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas, guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. S. Luís, Paris, 1860. 3 Correção, sacrifício da própria vida. 29. Aquele que se acha desgostoso da vida mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. E ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa, isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer, de antemão e sem pesar, o sacrifício da vida, se for necessário. Mas, buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. S. Luís, Paris, 1860, 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio?
Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio e, sim, apenas, devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrera. Mas, quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. S. Luís, Paris, 1860. 4. Correção, proveito dos sofrimentos para outro em 31. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício. Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente, materialmente se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. S. Luís, Paris, 1860.